tudo bem? Eu sou a Natália Engel, professora de patchwork. Hoje eu vou te mostrar como montar um bloco de patchwork que ele tá, ó, super jóia, super bonito, e é um bloco bem grande, vai ficar com 50 por 50 aproximadamente. Dá para você fazer um centro de mesa com este único bloco, dá para você também fazer uma capa de almofada, inclusive vai ficar um almofadão, hein? 50 por 50 já é um almofadão. Então, gente, vocês vão ver como que é fácil de montar esse bloco. Você vai ter a oportunidade de vir costurar juntinho comigo, ver como que eu levo as peças para a máquina e costuro tudo em série. Bora lá pro vídeo? Aqui estão todas as peças que eu preciso para fazer esse blocão. Vamos começar pelo laranja. Aqui dessa peça, desse retângulo maior, são 4 retângulos de 8,5 por 23,5, 4 retângulos de 8,5 por 16,5. Aqui do floral, 4 retângulos de 6,5 por 16,5, 4 retângulos de 6,5 por 11,5. Aqui do tecido de fundo, são 4 retângulos de 7,5 por 23,5. Aqui são 4 retângulos de 6,5 por 11,5. Aqui esses quadrados são 8 quadrados de 8,5 por 8,5. Todos eles tracei a diagonal. Esses aqui são iguais, eu só separei porque alguns eu não tracei a diagonal. Mas vamos lá, todos são iguais com 6,5 por 6,5, são 12 peças. Em 8 eu tracei a diagonal, olha só, certo? E aqui do marronzinho agora é um quadrado de, deixa eu ver aqui, 7,5 por 7,5 e 4 quadrados de 6,5 por 6,5. Olha só, já coloquei minha máquina aqui para vocês me acompanharem certinho no passo a passo dessa peça, tá? Vou costurar aqui junto com vocês, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, não percebe determinados detalhes na hora de levar os tecidos, né, as partes cortadas aqui para a máquina, para passar a costura. Então, tudo que eu vou falar aqui para você, se você quiser fazer um patchwork, ter peças incríveis com patchwork perfeito, todos esses detalhes, tudo que eu falo aqui faz toda a diferença. Lógico que além de saber todas as técnicas e saber calcular as suas peças. Mas aqui eu estou ensinando você a montar a sua peça em patchwork, tá? Mesmo que você não saiba calcular, mesmo que você ainda não saiba o patchwork, você consegue montar aqui. Então você siga certinho o passo a passo, tudo do jeitinho que eu falar aqui para você, que você conseguirá também ter qualidade nas suas peças, tá bom? Olha só, peguei aqui aqueles 4 quadradinhos do tecido marronzinho que eles medem 6,5 por 6,5. Vocês estão notando que eu organizei dessa maneira. Agora aqui peguei aqueles 4 quadradinhos da mesma medida desse marronzinho, qual que é 6,5 por 6,5, e olha só como que eu vou organizar esse neutro aqui com os marronzinhos. Eu vou sempre colocar aqui, ó, do lado de fora, vamos dizer assim, ó. Então, desse lado de cá, já coloquei para fora aqui do marronzinho, e desse lado de cá, vou colocar para fora aqui, tá? Desse jeito. E agora, eu vou passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui, e voltar nessa mesma posição. Mais lá na frente, vocês vão entender por quê. Sempre faça assim, organizado dessa maneira. Os detalhes no patchwork fazem toda a diferença. Então,
É o que eu falo. Você quer ter peça incrível com patchwork perfeito, tem que fazer, prestar muita atenção nos detalhes, tá? Bora lá então. Pezinho de máquina, nesse caso dessa minha máquina eu já regulei para 0,75, né? Então ele vai pegar 0,75 da beiradinha aqui do tecido até onde vai sair a costura, né? Até onde a agulha bate, tem que me dar o 0,75. Porque esse trabalho foi calculado para 0,75. Então bora lá. Pronto, voltei tudo aqui no mesmo lugar, certinho. Agora é fazer o quê? É pegar aqueles 4 retângulos do tecido de fundo. Esses aqui medem 6,5 por 11,5. E olha só como que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, sempre agora desse lado de fora, de cá e de cá. Então, olha só. Certo? Então, aqui eu vou costurar aqui, aqui, aqui e aqui. Prontinho, tudo costurado, voltado aqui no mesmo lugar. Esse detalhe aqui vocês vão entender na hora da montagem das partes, tá? Mas isso aqui vocês vão entender que é para quem quer uma qualidade no patchwork, um patchwork profissional. Então, se você tá aí me assistindo, você é dona de ateliê, você tem lá suas alunas presenciais, é muito importante começar a observar esses detalhes, que daqui um pouquinho eu vou te mostrar por que eu montei essas partes desse jeito, certo? Combinado? Muito bem, agora eu vou reservar essas partes. Aqui agora peguei aqueles retângulos do floral e os últimos quadradinhos do tecido fundo que medem 6,5 por 6,5. Lembra que eu mostrei lá que eu tinha traçado a diagonal em 8 desses quadradinhos de 6,5 por 6,5. Então, estão todos aqui com a diagonal traçada. Note o seguinte, eu coloquei aqui à sua esquerda os retângulos menores e à sua direita os retângulos maiores. Por que eu já organizei aqui? Porque nos menores eu vou pregar os quadradinhos na ponta, todos na mesma posição, e no maior na outra posição do outro lado, tá? Então, olha só como que eu vou ter que fazer. Então, abri aqui, ó, para que vocês tenham a visão. Eu sei que talvez não esteja para dando ver todas as peças, mas vocês vão ter que fazer dessa maneira aqui, ó. Colocar um de frente para o outro. Nesses aqui que estão aqui à sua esquerda, você vai colocar a diagonal nessa parte de fora, esse quadradinho nessa parte de fora, a diagonal desse jeito, ó. Aqui. Nesses maiores que estão aí à sua direita, é na ponta de cá.
e é com a diagonal nessa posição aqui, ó. Então, recapitulando, para quem não prestou atenção, nesses menores, na ponta bem da extrema esquerda aí sua, a diagonal aqui, ó, apontando para o centro do retângulo, todas na mesma posição. Mesma coisa no de cá, todas na mesma posição, porém na extrema direita, né, do retângulo maior, também todas apontando aqui, ó, para o centro do retângulo. E agora é fazer o quê? Passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Tudo costurado, voltei no mesmo lugar porque agora eu vou dobrar, unir ponta com ponta, conferir se está tudo ok, bater a ferro e só depois que estiver tudo ok, bem certinho, aí eu venho passado, aí eu venho e corto, retirando todo o excesso. Tudo conferido, batido a ferro e já cortei, retirando todo o excesso. Voltei aqui no mesmo lugar para que você pudesse ter a visão de como ficou, certo? Agora eu vou reservar essas partes. Muito bem, agora eu separei aqui todos os retângulos, os menores e os maiores do tecido laranja de bolinha, certo? De novo, os menores aí à sua esquerda e os maiores à sua direita. E vou fazer o mesmo processo, porém, aqui é com aqueles quadrados do neutro, porém, esses quadrados do neutro tem 8,5 por 8,5. Por quê? Porque estes retângulos do laranja também tem 8,5 de largura, tá? Só para não confundir. Os outros quadradinhos foram os de 6,5. Esses são de 8,5, ok? E aqui fazer o mesmo processo igualzinho. Nos menores, posicionado aqui na extrema esquerda, para vocês aí, certo? Apontando para o alto, para o centro. E nesse aqui, aí dos maiores que estão à sua direita, com o quadradinho na extrema direita, apontando aqui para o centro também do retângulo, certo? Vocês estão percebendo como que a organização das partes é importante? Porque assim a gente não se perde e não costura errado, mesmo para quem tem experiência, como eu, tá? Então, se você fizer desse jeitinho aqui, eu até tô deixando tudo aqui para que vocês vejam eu costurando, porque é assim que eu faço, não é? Eu não tô fazendo desse jeito só porque eu estou filmando para vocês. É assim que eu faço no meu dia a dia. Eu não junto todas as peças e venho para a máquina e falo assim, agora de que jeito que eu costuro essa diagonal? É para cá? É para lá? Não, é tudo organizado dessa maneira aqui.
Ok, tudo costurado. Agora é fazer a mesma coisa, mesmo processo. Confiro tudo aqui, organizo ponta com ponta, bato a ferro, depois abro e corto, retirando o excesso. Quero mostrar uma coisa que aconteceu aqui comigo, que é bem comum de acontecer com qualquer pessoa. Quando eu comecei a tocar a máquina aqui, a máquina ela deu uma repuxadinha nesse bico, nessa ponta. Então, o que eu vou fazer aqui? Ou eu solto um pouquinho essa linha, olha só, desmanchador em ação, venho aqui, ó, tiro. Porque que acontece? Como é bem da pontinha, às vezes a máquina dá uma repuxada, uma franzida ali na ponta, certo? Então eu tiro aqui, ó, certo? Arrumo tudo direitinho, essa pontinha, só terminar de tirar aqui. Prontinho, agora eu passo de novo a costura aqui, corto essas linhas e tá retinho de novo. Tudo costurado, batido a ferro e voltei aqui na mesma posição para que vocês pudessem rever, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou afastar, vou tirar todas essas peças daqui, pequena com pequena, sempre tudo igualzinho. Deixo os montinhos de lado, por quê? Porque agora eu vou montar aqui, vou montar uma parte só, mas como essa, a gente vai montar as 4, certo? É porque não cabem aqui todas as 4 ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, o que eu vou pegar? Eu vou pegar uma daquelas partes que a gente fez lá no início, que é essa aqui. Isso aqui é o miolinho da tulipa. Note o seguinte, eu vou colocar com esse retângulo aqui do lado de cima para você. Eu vou montar a flor aqui para você, tá? E aí, o que vai acontecer? Sempre deste lado de baixo vai ser a peça menor e deste lado, que vai estar aí à sua direita, a peça maior. Então, note, ó, o miolinho está aqui à sua direita e aqui do lado de fora, aqui, todas as partes no tecido de fundo, certo? Então, vamos lá. Qual que eu vou colocar primeiro aqui? Eu pego lá do floral, aquelas peças que nós fizemos. Um do pequeno e um do grande. Aqui, eu não falei para vocês que vão entrar todos os pequenos? Sim. Desculpa, não, pode ser, o pequeno vai ficar do lado de cá, né? Pequeno aqui e grande aqui. Vocês já vão entender, é que eu tava olhando na outra tulipa, que tava de ponta cabeça para mim, mas tudo bem. Então, olha só, pequeno, vocês me desculpem, pequeno vai ficar à direita de vocês e o grande aqui. Muito bem. Agora, entram aqueles do cor de laranja. Certo? Então, tá aqui, ó, pequeno do cor de laranja e o grande do cor de laranja. Então, pequeno aqui, posicionado aqui, grande aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para cima, que aqui eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Então, olha só, vou deixar as peças um pouquinho afastadas para que vocês entendam. Quadradinho, aquela primeira parte que a gente fez, quadradinho escuro, voltado, vamos dizer que aqui é o centro, tá? Quadradinho escuro aqui, a parte de fora, tudo no neutro. O retângulo está aqui do lado de cima para vocês. Aqui à sua direita, retângulo menor do floral, olha aqui onde saiu, aonde tem que sair aquele quadradinho que a gente costurou na diagonal, tá aqui, certo? Então, eu vou fazer agora uma costura aqui. Depois, eu vou vir com esse retângulo do floral maior e vou costurar aqui, certo? Nesse ponto aqui, tem muita gente que deve estar pensando assim, Natália, você não enganou, não? Porque você agora acabou de enganar com a posição, eu acho que você está enganada, não está batendo.
as peças, os tamanhos, só esse aqui, esse de cá tá menor. Calma, gente, eu não falei que primeiro vai fazer essa costura? Na hora que fizer esta costura, este pedaço vai ficar do tamanho deste retângulo. E assim por diante, tá? Então, relembrando, posiciono aqui, quadradinho escuro, aqui voltado para o centro. Retângulo do floral menor, costura aqui. Depois vem com o retângulo maior, costura aqui. Depois vem com o retângulo menor, costura aqui. E aí sim, venho com o retângulo maior e costura aqui. Eu vou costurar para vocês notarem que dá certinho. Então, deixa eu só afastar para que vocês consigam ver o passo a passo direitinho. Então, primeira costura aqui. Tombo esse para cá e já trago para a máquina direitinho. Volto na mesma posição, não bato a ferro enquanto eu não termino, tá? Ok, agora entra esse aqui, passar a costura aqui. Então, eu tombo esse aqui e vou passar a costura aqui. Já viro pra cá e trago na máquina. Prontinho. E assim eu vou fazer 4 partes iguaizinhas. Porém, eu só vou dispor as peças das outras partes aqui para que vocês notem um detalhe. Então, vou construir mais 3 iguais a essa. Outro detalhe que eu quero comentar aqui com vocês. Olha só. Esse meu tecido floral aqui, o fundo dele é exatamente da cor desse tecido que eu usei de fundo, tá? O que aqui tá muito discreto essa parte do floral com esse aqui, mas para mim, para o meu gosto, não tem problema. Se para você, você acha, Natália, não deu muito destaque nessa parte, realmente, mas como eu falei, para mim, eu não me importo, isso é uma questão de gosto. Se você quiser que dê sempre destaque, você note sempre a cor do tecido de fundo. Então, o que eu poderia ter feito aqui? Poderia ter usado aqui um tecido de fundo que fosse mais escuro, um pouco. Por quê? Porque daí ele contrastaria com esse fundo desse floral e daria mais destaque ainda para esse tecido floral, tá? Isso é só uma dica, mas também envolve muito a questão de gosto. Mas já estou alertando para quem às vezes tem dúvida, não está entendendo aonde que, assim, para o seu gosto, aonde que errou. Então, observa isso, tá? Se você quer uma coisa mais destacada, usar um outro tecido que contraste com o fundo do tecido floral. Então, agora eu vou só arrumar as outras partes aqui. Por que eu vou arrumar as outras partes aqui? Elas são iguaizinhas. Só que lembra que lá no início eu falei para vocês montarem essas partes de um jeito especial? Então, se você for querer montar igual eu montei esta outra aqui, ó, com o quadradinho que ficaria escuro nesta posição, note que aí este retângulo, ele não ficaria na horizontal, ele ficaria na vertical, mas eu vou querer montar todas as minhas peças com este retângulo desse jeito na horizontal. Então, por isso que eu já falei para vocês montarem essas peças desse jeito. Mas é muito simples. Então, olha só, coloquei aqui para você o retângulo do neutro do lado de cima dessa peça e o quadradinho escuro saiu nessa posição que está aí à sua esquerda. Então, você vai pôr as outras peças desse lado do escuro. Então, a gente começa por onde? Começa pelo floral. Então, eu vou entrar com o floral do menor aqui, por quê? Porque a diagonal
elas têm que ficar nesta posição, como se elas ficassem aqui, ó, na lateral desse quadradinho marrom. Então, todas vão ficar aqui. Então, aqui entrou o menor, aqui o maior, certo? Aqui o menor do laranja, chegar um pouquinho para cima aqui. Menor do laranja, ó, diagonal, na mesma posição, e aqui o maior do laranja. Certo? Então, as peças, elas são iguaizinhas, porém tem este detalhe aqui, tá? E agora eu vou montar toda essa peça, então, serão duas que a flor vai sair desse lado de cá, que vai estar aí à sua esquerda, e outras duas que este retângulo estando na horizontal, a flor vai sair ao seu lado direito, porém elas são iguais, é só este detalhe aqui. Natália, eu não me importo com este detalhe, não me importo que um saia na horizontal, outro saia na vertical, não me importo. Tudo bem, opção sua, mas isso aqui, essa dica é para quem quer um trabalho profissional e com extrema qualidade. Quando a gente fala de patchwork perfeito, não é que o patchwork não dê algum defeitinho, algum probleminha, como aconteceu na pontinha aqui, ó, desse, né, que eu tive que desmanchar, que a máquina engoliu um pouquinho o tecido ali. Esses defeitinhos, esses problemas acontecem com qualquer um. Mas observar posição das partes, conforme eu estou ensinando aqui para vocês, isso sim é patchwork perfeito, é extrema qualidade na peça, é um patchwork profissional, tá? Então, quando a gente fala patchwork perfeito, é nesse sentido, das peças estarem todas simétricas, a posição de algumas peças. Isso não é para qualquer bloco que acontece dessa forma, mas quando tem partes assim, que a gente tem que posicionar do mesmo jeito, cria uma harmonia na peça. Quem não entende, olha e acha que tá a mesma coisa, mas quem é profissional do patchwork bate o olho e fala assim, poxa, aquele ponto lá, aquele retângulo lá, um saiu na horizontal, o outro saiu na vertical, embora o desenho esteja igualzinho de um lado e de outro, mas a posição daquela pecinha lá, então isso sim é o verdadeiro olhar de profissional de patchwork, tá bom? Se você não se importa, não quer fazer, tudo bem, uma opção sua, tá? Aqui eu tô dando a dica para quem realmente quer fazer patchwork profissional. Então vamos lá, mesma coisa, eu vou costurar primeiro aqui, começando pelo menor, depois o maior e assim por diante. Pronto, vou fazer mais uma nesse mesmo esquema aqui. Começando pelo miolinho, ó, já tenho mais uma peça aqui, mesma posição, e o outro, ó, na mesma posição dessa de cá. Olha aqui o que eu acabei de falar. Elas são iguais e as peças estão aqui também na mesma posição. Mesma coisa aqui, esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse, que eu digo a posição das peças. Então, só vou colocar aqui para que vocês enxerguem, ó. Se você achou muito complicado tudo isso que eu falei a respeito desse posicionamento de peças, se você é uma pessoa iniciante, quer simplesmente fazer o
teu trabalho, sem problemas, só se oriente por esse quadradinho marrom aqui e vem colocando as peças aqui com a diagonal sempre nesse sentido, tá? Conforme está aqui, faça todas iguais que não terá problema nenhum. Isso que eu falei já é um passo a mais para quem quer uma qualidade a mais, para quem busca algo a mais. Porque se eu fosse tratar aqui realmente do jeito que eu gosto de fazer as minhas peças, eu olharia não apenas essa parte aqui, como todas essas aqui ficariam sempre na mesma posição quando você olhar o trabalho pronto. Mas eu não quis nem complicar desse tanto para vocês. Eu sei que tem muita gente que vai falar: Natália, você está complicando muito. Eu não estou complicando. Eu só apenas estou passando uma visão um pouco mais profissional. E por que eu falei, eu me referi apenas a essa parte aqui? Porque essa parte é a que mais vai aparecer essa questão, tá? Essas outras aqui, nem tanto, mas para ser extremamente profissional, se eu fosse fazer realmente do meu gosto, eu olharia até a posição dessas peças aqui, tá? No desenho final, que depois vocês vão ver. Mas quer fazer, é iniciante, quer simplesmente fazer o trabalho, lógico, com capricho, bem feitinho, mas sem essa questão aqui, tudo bem, faça 4 tulipas iguaizinhas, só observando aqui as pontinhas para formar a flor certinho e pronto. Manda ver na máquina de costura e faz tudo, que eu tenho certeza que seu trabalho também vai ficar muito bonito. Com o tempo e com a prática, você vai observando mais, você vai apurando mais o olhar para essas questões que eu estou falando aqui agora, tá bom? Então, bora lá terminar de costurar tudo isso. Prontinho, todas as peças então costuradas, agora é montar o bloco, que é um blocão, né? Então aqui tem 2 partes, né? Aqui as outras 2, com os retângulos na mesma posição. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todas essas partes, vamos supor que o miolo do bloco, vamos supor não, o centro do bloco é esse quadradinho marrom que sobrou, tá? Então, olha só. Uma flor vem aqui, com a parte laranja aqui, a outra aqui do lado de baixo. A outra aqui e a outra aqui. E nesses espaços são os últimos retângulos do tecido de fundo que sobrou, tá? Então, vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Como que eu vou costurar agora tudo isso? Bom, em carreiras, do mesmo jeito. Então, aqui é a primeira carreira, certo? Então, costuro aqui e aqui, formei a primeira carreira. Depois, é essa carreira estreitinha aqui. Olha, um retângulo, quadradinho do marronzinho, e o outro retângulo, certo? Passar a costura aqui e aqui. E por fim, a última carreira, que é igual à primeira, né? Passar a costura aqui e aqui, formando a terceira carreira. Depois que eu costurei entre essas peças, aí eu venho e costuro aqui e aqui. Então, começar a costurar? Bora lá!
Nesse aqui, vou tombar as costuras para dentro dessa faixa. Nesse aqui, vou tombar para fora para dar um encaixe certinho aqui agora. Coloco costura com costura, posso sentir quando uma travou com a outra. Ponho o alfinete para não sair do lugar. Mesma coisa faço do lado de cá. Tombando as costuras fica bem mais fácil, mas muito mais fácil e mais bem feito. Pronto, costuras feitas, agora sim eu vou bater as costuras, passar a ferro para tudo ficar bem assentadinho. Aqui está o bloco pronto. Nesse momento ele está medindo 51,5 por 51,5, é um blocão, conforme eu falei, e olha só que ideia bacana. Com apenas este bloco, você pode transformá-lo em um centro de mesa, em um almofadão, que dá também. Você pode aumentar ainda mais colocando bordas, ou então usar dessa ideia, deste bloco, fazer mais desse bloco e montar colchas ou mantas de sofá, que o seu trabalho vai render muito. Você pode fazer cada bloco usando a cor da flor diferente uma das outras, fica bem bacana. Por exemplo, uma você faz em tons de laranja, outra em tons de azul, fica bem legal mesmo, né? Ou então tudo assim da mesma cor, que também fica muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a minha proposta. Olha aqui, depois do bloco pronto, aquela questão que eu falei para vocês dos cantinhos, tá? Ó, tá vendo aqui o retângulo do neutro, a costura? As duas estão iguais. Aqui do lado de baixo, a mesma coisa. Então, estão todas numa mesma posição. Se eu virar, ó, estão todas também do mesmo jeito. Então, de qualquer maneira que eu virar, estão todas posicionadas. O que é que eu quis dizer quando eu pedi para vocês montarem? Porque assim, ó, o que não fica muito bacana é uma está aqui, por exemplo, na vertical, aqui, ó, essa primeira costura aqui desse retângulo do neutro está aqui na vertical e a outra na horizontal, tá? No final das contas, o desenho do bloco é um só, mas é como eu falei, são detalhes que mostram capricho, qualidade, um serviço mais profissional. Mas isso aqui é só um pedacinho, é só a ponta do iceberg para você ter realmente um trabalho, assim, considerado um trabalho de profissional, tá? Porque se fosse para fazer mesmo profissional, eu observaria até aqui os encaixes das flores. Então, olha só, aqui não está a pétala, vamos olhar aqui pelo laranja que fica mais fácil. Não está o retângulo maior? Ele tá aqui para você, né? Para mim também, na horizontal. Só que desse lado de cá, o retângulo ficou na vertical, tá? Então, se fosse realmente para observar todos os detalhes, eu já começaria desde aqui do miolo e todas essas peças aqui. Então, se aqui está o retângulo maior, aqui também deveria estar o outro retângulo, mas aí eu ia realmente complicar para vocês, para quem não tem costume de fazer, porque na hora de montar esses cantinhos aqui, com essas diagonais,
aí seria já numa posição diferente do que eu já dei para vocês. Aqui eu ainda simplifiquei, eu só chamei atenção para essas pontas aqui, porque realmente quando a gente bate o olho no desenho, é o que mais chama atenção, é o que a gente primeiro observa, tá? Depois vem essas outras partes aqui, mas isso aqui é primordial. Agora, como eu falei, se você é iniciante, achou muito complicado isso que eu tô falando, sem problema. Observe apenas uma flor, faça todas iguais e não importa se sair na vertical, uma na vertical, outra na horizontal, sem problema. Com o tempo, né, e a prática, você vai treinando o olhar e aí sim você começa a identificar todos esses pontos, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork. Outra coisa, essa ideia aqui desse trabalho fica bem bacana fazer bem colorido, hein? Se você tiver faixas aí de várias cores, fica muito legal fazer cada um aqui de uma cor. Você aproveita os retalhos, as faixas que você tem, lógico, aí você vai cortar certinho dos tamanhos que eu coloquei aqui, mas dá para fazer sim um de cada cor e fica muito legal, fica muito interessante. Então é isso. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!